Ruth, eu já tenho vídeo já? Tem não? Que pena, hein? Faça de tudo que puder aí, e coloca a minha mente aí, tá? Faça todos os esforços possíveis aí, ora, jejum. Coloca o joelho aí atrás do computador aí. Vamos lá, irmãos. No domingo passado, o irmão Daniel deu o início aqui do livro de Ruth. Os irmãos estavam aqui todos? Quem não estava? Não estava? O livro de Ruth está muito conectado no livro de Juízes. E essa história acontece dentro do tempo de Juízes. Os irmãos lembram que no dia de Juízes não tinha rei. Não tinha rei. Quem governava era os juízes, né? Uns governavam bem, outros não tão bem. Mas a impiedade era muito grande aqueles dias. E quando olhamos aqui para o livro de Ruth, a gente vê totalmente o oposto do que acontecia no dia de Juízes. A gente vai observar aqui a história de Ruth, uma história bonita. Os irmãos já teve um panorama semana passada dessa história. Começou com uma história muito triste, né? Vocês lembram? Desceu? O Noemi. Quem é Noemi? Pode ler, gente. Livro de Ruth. Pode deixar a Bíblia aberta aí. Ruth. Vamos terminar de estudar esse livro hoje. Como vou fazer uma aula hoje não vai ter mensagem, tá, irmãos? Vamos ficar só na EBD, tá? Eu devo parar a EBD no meio para a gente cantar 2 hinos, né? Paradismo e oferta. Depois a gente volta aqui para a gente encerrar o trimestre. Nós estamos atrasados, já éramos ter começado outra revista. Então hoje vai ter um aulão aqui hoje. Final, melhor? Fala mais alto, Morena, que ninguém te ouve. Final canta? Bom, tem. Mas quem quiser beber água, dá para vontade. Bom? Já tem, Isaac? Não? Muito bem. Então, irmãos, antes de entrar no texto, nós vamos ler 2 capítulos do livro. O livro é quantos capítulos? Você lembra? 4 capítulos. É um livro grande, um livro pequenininho, né? Tem alguns comentaristas que chamam de livreto. Tão grande que é o livro, um livreto. Mas é uma história, irmãos, muito bonita. É uma história que mostra da desgraça a feliz para sempre, né? A desgraça daquela família ali até chegar à bênção de ser redimido. Porque é importante nós lermos essa história e contextualizar para os nossos dias. É o que Jesus faz conosco. Jesus encontra-nos em nossos delitos, pecados, em nossa desgraça vivencial, e Ele faz o quê? Nos resgata. Exatamente o que Boaz fez. Mas antes de falar de Boaz, vamos lembrar aqui o que aconteceu com aquela viúva. Como é que estavam aqueles dias lá, lembra? No passado, o que Deus falou? Ninguém? Fome na terra, dera dias terríveis, tá? Fome. Muitas catástrofes podem acontecer, irmãos, e nós acreditamos de um Deus soberano. Deus é soberano? Sim ou não? Sim. Você acredita nisso? Então, quando nós olhamos o contexto histórico aqui dos dias de Juízes, aquela fome abalou toda Israel. Por que será? Só olharmos os dias de Juízes, como era. Vocês lembram daquela pessoa que foi esquartejada e mandada todos os pedaços? Sim. Foi estuprada e tal. É mais ou menos nesse contexto aí que Israel vive. Sem amor às pessoas, sem compaixão, tá? Mas esses dias houve uma grande miséria, uma grande fome sobre a nação. Quando olhamos a história aqui de Ruth, a Moabita, que nem israelita era, a gente olha a graça de Deus chegando nesse povo. Esse povo merecia? Não, não merecia. Ninguém merece.
graça de Deus, ninguém merece graça. Nós merecemos a ira, né? E ao decorrer aqui das páginas, nós vamos ver que exatamente essa história sendo contada dentro do período de Juízes, ela vai de contramão do que acontecia na sociedade. Uma sociedade que não tinha amor, nós vamos ver aqui amor de uma nora para uma sogra. Quem tem sogra aí? Eu amo minha sogra é minha segunda mãe. Tem uns que gostam da sogra também, né? Enterrado, né? Igual mandioca. A minha sogra é muito boa. É muito boa, né? Eu não tenho sogra, mas eu chamava ela de mãe. Pois é, tem gente que gosta da sogra. Enterrado. Eu gostava da minha. Gostava? Agora gosta mais, hein? Infelizmente ela não está mais aqui. Eu gostava muito dela. Tem sogra que é uma segunda mãe, né? Ela era a segunda minha mãe. Aí nós olhamos para Ruth, a gente vê o carinho. A Ruth pôde voltar, Ruth pôde ficar em Moabe, que é a sua cidade natal, sua terra natal. A outra Moabita podia ficar também, a órfã, mas ela foi embora porque a sua sogra permitiu que ela voltasse. Permitiu, olha, eu vou voltar para Jerusalém, vocês não me sigam. E aí o Ruth faz a declaração linda. Vocês lembram a declaração? Qual foi? Aonde a senhora for, eu irei, porque o Deus da senhora agora também é meu Deus. É uma confissão de fé, porque vai dizer até a hora. É uma confissão de fé. Ela declarou que o Deus de Israel também é Deus dela, o Moabita. Ok? Um tremeio e meio paganismo. Muito bem. Já temos aqui? Opa, está nascendo. Está nascendo. Então tá bom. Vamos lá, Ruth 3, capítulo 3. Me acompanhe, por favor. Eu vou ler na versão transformadora. Irmãos, quando vocês forem comprar uma nova Bíblia, eu recomendo essa versão. A versão transformadora é nascer, aí. Viu? Estava com dores de parto. Até que veio me dar luz. E depois de ter dado a luz, não lembro da dor mais. Não é isso? Eu vou ler, irmão, da nova versão transformadora. Uma versão muito boa, uma versão que a igreja presenteou o pastor Elias. A versão foi maravilhosa, uma versão muito boa. Como todas as versões, tem algumas ideias que você fica meio tenso. Como é que é isso aí? Você tem que estudar mais, e quem tem dicionário léxico consegue entender melhor o sentido de uma frase ou mesmo uma palavra. Essa versão aqui, ela já traz isso, para facilitar a leitura e estudo, tá? Eu tenho uma versão de estudo, você pode comprar uma versão simples, que é mais barata. Mas eu recomendo, irmãos, quer comprar uma Bíblia? Compra a nova versão transformadora. Eu não lembro, qual é a Bíblia que eu tenho que comprar? Pergunte ao seu pastor, pergunte ao seminarista, que ele vai te orientar qual versão deve e qual versão não deve. Tem versões aí que não deve ser comprada. Tem a versão aí, a nova versão da linguagem de hoje. Compre só. Perigo. E tem outras versões surgindo no mercado aí, que é de linha progressista. Falando que alguns pecados nem são mais pecados. Isso aí, ó, é anátema, não compra não. Dito isso, eu vou ler a nossa versão aqui transformadora, que é localizada. Os irmãos vão acompanhar comigo? Agora, irmãos, depois de Noemi volta para Belém, ali região de Canaã, ok? Ela vai agora trabalhar na lavoura de Boaz. Vocês sabem a história que foi falada no ano passado. Agora, houve um encontro lá na lavoura, na eira. Vamos ver o que acontece lá. Essa história aqui dá até uma novela. Inclusive fizeram novela essa história já, né? Na Record, de vez em quando faz as novelinhas bíblicas, né?
bem, vamos lá. Tá aí? Ruth 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. A sogra aqui preocupada com a sua nora, porque ambas estavam viúvas. Irmãos, como é que era a vida de uma viúva naqueles dias? Vocês lembram? Terrível. Por quê? Duas situações: viúva e órfã. Inclusive lá em Tiago fala isso, ó. Qual que é a verdadeira religião? Vocês lembram o que Tiago fala? Cuidar dos órfãos e viúvas. Por quê? Era gente menosprezada. Ficou a viúva, vira lixo. Ah, não tem pai não? É bastardo. Vai virar mendigo. A viúva virava pedidora de esmola e a criança também. Tá? Então, ser viúva naqueles dias ali é terrível. Não tinha pensão não, tinha esse essa na época não, tá? Então, quem era o INSS de uma viúva? Um filho. Aí quando você volta lá atrás, lá, essa mãe perde o esposo, logo depois perde 2 filhos. Tragédia. Inclusive ela chega na cidade dela, Natal, e diz assim: é Noemi chegando? Não me chama de Noemi, me chama de Mara. O que significa Mara? A mulher estava amarga. É uma mulher seca, triste. A mulher que andava só cabisbaixo. Não tinha mais vigor. Ok? O texto não fala da idade dela, mas nós podemos observar aqui, não é uma pessoa que queria casar de novo, contrair matrimônio. Então isso ficou em cargo de quem? Das noras. Uma delas ela despediu, foi. A outra teimosia ficou. E a história está embasada sobre ela, que é Ruth. Muito bem. A preocupação dela, se a de Noemi disse: Ruth, minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, verso 2, senhor das moças com quem você trabalhou. Vocês lembram que ela já estava trabalhando lá nas terras de Boaz? Ela já estava lá. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará à eira de debulha da cevada. Faça que acharam aí, gente? Tá, no verso 3, né? Isso que eu perdi aqui. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfuma-se, vista da melhor roupa. Depois vá lá, mas não deixe de Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem o lugar onde ele se deitar. Então vá lá, cubra os pés dele, descubra os pés dele, deite-se ali, e ele te dirá o que fazer. Farei tudo o que disse, prometeu Ruth. Verso 6. Assim naquela noite, ele desceu até a eira, seguindo as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, e foi se deitar perto de um monte de grãos, e pegou um sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirando de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Verso 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de tua capa sobre mim, pois o Senhor é o remidor ou resgatador, que é a mesma função, ok? O Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz clamou: o Senhor te abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade com sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que te pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora que eu seja de fato um dos seus resgatadores, sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique
e essa noite, pela manhã, conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem. Que ele case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz disse: traga-me sua capa e estenda aqui. E ele despejou sobre a sua capa 6 medidas de cevada e pôs sobre nas costas de Ruth. Depois retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela perguntou: como foi, minha filha? E Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu 6 medidas de cevada e disse: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Vamos lá aqui no primeiro capítulo, irmãos, para a gente fazer levantar algumas situações aqui. Primeiramente, vamos lembrar aqui, avança lá, bota lá primeiro o slide 2 também. O tema amor e fidelidade. Nós olhamos aqui o tema da revista é força para prosseguir. Esquece do tema da revista. O tema geral de todo o livro, não é da lição, do livro, é amor e fidelidade. Tanto sogra como nora, quanto resgatador, mostrou o que entre si? Amor. Ok? Independente de qual nação eles viriam, amor e fidelidade. Ruth foi fiel várias vezes aqui. Ruth foi fiel em não abandonar aquela senhora, e Ruth foi fiel em preocupar em arrumar um resgatador para ela e principalmente para a sogra. Porque o primeiro filho dela nem seria dela, seria para manter a sogra. Isso é fidelidade. É tanto verdade que o próprio Boaz ficou admirado. Tamanha foi a fidelidade. Porque pela idade de Ruth, o texto não mostra, mas possivelmente era uma jovem bonita, muito formosa. Ele falou assim: olha, você prova ser fiel ainda mais à sua família, ainda mais à sua sogra. Por quê? Você não foi atrás de um jovem para se casar, você já foi atrás de um homem de mais idade, independente se ele era rico, se ele era pobre. Isso mostra o tamanho da fidelidade de Ruth. Esse é o tema central aqui do livro de Ruth, né, irmãos? O autor nós não conhecemos, sabemos que foi datado possivelmente em 1406, aliás, 1046, 1035, tempos dos juízes, como eu tinha dito. O local é Canaã, nós estamos falando aqui de Belém, tá, irmãos? A região de Canaã. E destinado aos israelitas. Temos Ruth, Noemi e Boaz, personagem. Ruth foi bisavô de Davi. Ok? Já falamos aqui da morte dos filhos de Noemi, da dedicação de Ruth nesse capítulo aqui, e do casamento de Boaz na semana seguinte. Por que é importante a gente mencionar isso, irmãos? Porque essa história começa com uma tragédia. Conto de fada, quem já leu um conto de fada? Alguém pode citar um conto de fada aí, mais ou menos por cima? Qualquer conto de fada aí. Ninguém pensa em fada? Ninguém teve infância, não? Fala aí. Como não? Pois é, Branca de Neve. Quem conhece a Branca de Neve? Rapunzel, né? Começa triste e termina final feliz, hein? Isso por conto de fada. Mas isso aqui não é um conto
de fato, isso aqui aconteceu de fato. E acontece na vida de muitas pessoas. Começa uma situação muito terrível e de uma diversidade, Deus ensina lições, molda e mostra a sua soberania. Tira a pessoa de uma situação terrível e abençoa essa pessoa. Isso aí é o que gira em torno da história de Ruth. Ok? Não é conto de fada. Será que é assim mesmo, gente, pra gente? Começa assim uma tragédia e depois vai ser final feliz? A Bíblia mostra que pode ser um final feliz. A vida do cristão também é uma vida triste, sofrida, não é verdade? Mas na Apocalipse mostra que vai ter um final feliz. E seremos, como diz as histórias da Disney, e vivendo feliz para sempre. Não é isso que seria? Na Bíblia não é um conto de fada, não. O crente viverá feliz para sempre. Amém? Você crê nisso? É nessa esperança que nós vivemos. E nós podemos extrair dessa história de Ruth aqui, da sua sogra Noemi, que finais felizes existem sim. Agora tem que ter o quê? Perseverança, tem que ter paciência, tem que ter obediência. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 3. Tudo que a sua sogra mandou ela fazer, ela fez, não questionou. Ela foi obediente. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Aí a gente levanta a situação, peraí, irmãos, mas como é que essa sogra manda uma jovem ir lá para o celeiro de um fazendeiro, esperar ele tomar uma lá, né? Comeu, bebeu e ficou alegre. O texto fala assim, ficou alegre. Quem ficou alegre aqui na Bíblia? Ele estava mais para lá do que para cá. Ele estava embriagado. Era normal. Quem enche muito de moço, de vinho, ele vai ficar o quê? Embriagado. Então ele ficou alegre. E aí deu sono. Deu soninho nele, ele foi dormir. Aí a Noemi falou assim, presta atenção, na hora que ele estiver sonolento, vai lá, espera, observa onde ele vai dormir. Assim que ele dormir, vai lá e vai para os pés dele. O quê? Mas essa mulher direita faz isso? Que é isso? Uma moça decente faz isso? Que isso? Que isso? Mas que sogra é essa? Que sogra é essa aí? É estranho, né? Não? Irmãos, é estranho, por isso é bom a gente olhar o texto de maneira assim, clínica, para nós ver que o nosso olho é estranho, e é estranho mesmo, não se assuste, é estranho mesmo. Mas através da história da soberania de Deus, Deus age na vida das pessoas, até naquilo que as pessoas fazem que a sociedade julga ser errado. Vou dar um exemplo que os irmãos vão lembrar. Vocês lembram das parteiras hebreias lá no Egito? Vocês lembram? O que elas fizeram? Obedeceram. Não deixaram que matasse os bebês. Não obedeceu a ordem direta do faraó, que era o quê? Mataram os Qual foi a mentira que elas contou? Ora, faraó, as hebreias, pensa nas mulheres parrudas, as mulheres raiz. Elas não precisam de parteira, não. Essa mulher é tão forte que antes de eu chegar lá, já tinha ido correndo já. Já não deu tempo. E os meninos já estavam CPF, identidade pronto. Não é mentira. As hebreias assim são. As hebreias são assim. Por isso a gente chegou, não dava tempo de matar os meninos, já tinha, parido, já tinha ido embora. Irmão, mas isso não é mentira? É mentira. Deus compactua com mentira? Não. Mas a gente olha na história que Deus, mesmo através de erros de homens e de mulheres, Deus voltou da história. Deus não compactua com erro, mas Deus trabalha entrelaçando isso aí e faz cumprir seus propósitos, seus decretos. Exemplo: Abraão tinha que esperar quem nascer? O filho da? Eles deram um jeitinho lá, não deram? Deu jeitinho. E aí, o que aconteceu? Nasceu quem? Ismael foi um jeitinho, gambiarra. E hoje nós estamos orando aí por Israel. Deu um salsinho. Quem é o povo palestino? Ismaelitas.
orarem, vou até abrir um parênteses aqui, quando vocês forem orarem por Israel, orem também pelo povo palestino, tá? Hamas não representa a Palestina. Tem crente lá dentro da Palestina, confessa Jesus como Senhor Salvador. Tem palestino ainda que não ouviu de Jesus, ele precisa ouvir de Jesus. Hamas é um grupo terrorista, igual a Al-Qaeda, tá? Não representa a Palestina não, irmãos. Orem por a paz de Israel e orem pela paz dos povos vizinhos, os palestinos, os palestinos, ou aqueles que habitam na terra dos filisteus, ok? Orem por esse povo. Bom, fechou o parênteses aqui. Muito bem. Está vendo? Deus não compactua com esses erros? Não, Deus é santo. Não, exatamente. Deus, através da história, Ele faz cumprir os seus projetos, os seus planos. Tá? Muito bem. Vamos lá. Aí, irmãos, dito isso aqui, essa moça que chegou de madrugada à noite lá, nos pés do fazendeiro, deu um susto no fazendeiro, e essa mulher, no meu pé aqui, que isso? Toma que susto. Aí ela invoca uma lei. Não vamos falar dessa lei aqui agora, avancei. Como ela conhece, ela é nora de Noemi, Noemi fala para ela que ela tinha um direito de uma lei, que é a lei do levirato. Esse costume aí, irmãos, é costume de alguns povos que obrigam o homem a casar com viúva de seu irmão quando esse não deixa descendência masculina, sendo que o filho deste casamento é considerado descendente do morto. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio 25 e Gênesis 38. Vamos dar uma corrida lá? Para a gente poder entender o que é essa lei. Ela invocou essa lei e ele na hora concordou que ele era um israelita. Por ele ser israelita, esse costume para ele não era nada anormal. Vamos lá, vamos primeiro ler Deuteronômio 25, os irmãos vão lembrar o que aconteceu nesses dias para essa lei ser invocada. Observe. Deuteronômio 25. Eu vou ler para os irmãos, vocês vão prestar muita atenção sobre essa lei aqui. Deuteronômio 5, verso 5 diante do talento. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, observe aqui, irmãos, que tem coisas de valor no meio, tá? Sempre vai ter coisa de valor, vai ter uma herança. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais, de modo que se cumprirá deveres de cunhado. Aquela lei, levirato, chama as obrigações de um cunhado: manter a linhagem do irmão falecido, ok? Levirato é isso. O primeiro filho que tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, ou seja, não é filho do casal, é filho do falecido. Deus abençoando o morto, ok? Para o nome do morto dar continuidade à sua descendência. Presta atenção. Vocês acharam aí, Deuteronômio 5? Estão me acompanhando? Eu li o verso 6. O primeiro filho que tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Aí, verso 7. Se, contudo, um homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ele irá até a porta da cidade e tirar as autoridades reunidas. Outro fato importante, os irmãos observar. Esse ato aqui é um ato que tinha que ser feito também diante da sociedade. A lei do levirato tinha que ser comunicado que o
ente ia casar-se com a viúva. Se houvesse negação, essa viúva ia denunciar por causa da quebra da lei, do levirato. Observe, o irmão do meu falecido se recusa a preservar o seu nome em Israel, não quer cumprir os deveres de cunhado, casando comigo. Verso 8: as autoridades da cidade convocarão e conversarão com ele. Se assim ele insistir, disser: não quero casar com você, ou com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, que era porque nessa época prevalecia ali as lideranças tribais. Então juntava lá os líderes daquela tribo, e diante deles, olha o que a viúva fazia, certo? A viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele do cunhado, e cuspirá no seu rosto. Muito deselegante, é para humilhar mesmo. Você, cunhado, não quis casar comigo, eu não vou dar descendência para o seu irmão morto. Então eu vou cuspir tua cara, vou te envergonhar aqui na frente das autoridades. E não tem marido a penha não, só vou levantar a mão para mim. Ok? Não tem essa marido a penha aqui não. Não tem. Vou te humilhar aqui na frente das autoridades, porque se não quis, você humilhou teu irmão. Não quis preservar a descendência do seu irmão. Está sendo humilhado diante das autoridades. Muito bem. Então observe. Então vamos voltar lá em Ruth. O que significa tirar a sandália? Observe. Tirará a sandália do pé dele e cuspirá o seu rosto. E em seguida ela declarará: é isso que acontece com o homem que se recusa a dar filho ao seu irmão. O que acontece com o filho, aquele que se recusa a dar filho ao seu irmão? Tem um rosto cuspido e fica descalço. Vai ficar sem sandália. E observe, desde o dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Aquilo ali da família do descalçado. Não está usando a Havaiana lá, família do descalçado. Lá o cara descalço. Pode usar a pontinha 7 léguas, não adianta, o perigo ia pegar. Ia ficar sem aquela. O problema não é nem o calçado, é o adjetivo que ela ia ganhar, o apelido, que ia ser quebra do mandamento, quebra da lei, recebia esse apelido. Aquele que fica descalço, fica marcado, porque ele fez o quê? Ele envergonhou o irmão morto. Essa é a lei do levirato. Agora mandei lá para mim lá no slide. Então, irmão, eu fico pensando, e se ela não tivesse nenhum cunhado? Aí acontece aqui, parente mais próximo, é onde que Boaz entra na história. Um tio, um primo. Boaz entra na história agora. Porque o outro irmão também morreu. Teve uma história que eu vi que eu não estou me lembrando agora, que o cara era ruim, aí ele não quis dar o filho pro irmão. Aí ela deitou lá com. Nós vamos falar de Tamar agora, irmãos. Bom, já que ele não mencionou, quem é Tamar? Mulher. Era mulher de Judá? Era nora de Judá. Bom, já que os irmãos mencionou o texto, vamos lá no texto então. Gênesis 38, dá para sua Bíblia aí. Gênesis 38. Essa história aí, irmãos, olha só. Antes de ter lei, já é uma tradição. Isso é muito sério para eles naquela época, naqueles dias. Hoje nós não estamos debaixo de lei, tá, irmãos? Amém. E outra, nós não somos israelitas, né, irmãos? Igreja não é Israel de Deus, não. Nós somos noivos de Cristo. Então a lei de Israel. Estamos assim com Israel, irmãos. Ok? Israel é um povo. Nós somos agora o povo enxertado, chamado de noiva de Cristo. Ok? E tem israelense que é noivo de Cristo, que já aceitaram Jesus. Tá? Então assim,
isso aí, esquece, não tem, essa hermenêutica errada. Você não é Israel, você é noiva, está além de Israel, ok? Vamos lá, Gênesis 38, a minha irmã citou a história, não é uma história para menor de 18 anos, né? O João Pedro não está aqui agora, é uma classe de adultos, então nós podemos ver. Muito bem. Ó, para não ser mais sucintos aqui, verso 38, capítulo 38, vou ler o primeiro. Judá e Tamar. Vocês sabem quem foi Judá, né? Filho de Jacó. E de Judá tem uma promessa. Seria o quê? Dali de Judá viria uma sequência de reis. Ok? Irmãos, observe. Para ser rei em Israel, tem que ser da tribo de Judá. Então, quando houve a divisão do reino, nós estudamos isso agora em Reis, já houve uma quebra, porque fizeram o reino do norte que não tinha reis de Judá, levantaram outros reis que não eram da tribo de Judá. Por isso que os israelitas até hoje aguardam o Messias, o rei que vai reinar sobre eles, Judá, Israel. Eles aguardam ainda. Nós sabemos que Jesus já veio 2 anos atrás. Jesus é da descendência da tribo de Judá. Observe. Agora eu vou te perguntar, irmãos, já que nós estamos levantando essas questões aí, será que esses atos aqui não são pecaminosos nos nossos olhos? Mesmo assim, Deus agiu na história. Observe. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão. Ele saiu no meio de seus irmãos ali, seus irmãos, tá? Esses dias aí, vou acontecer aos irmãos. José já estava no Egito, ok? José já estava no Egito. Mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita. Olha, sério, Tamar era judia? Era israelita? Não, era cananita. Aqui, por isso que nós vamos lembrar aqui dela em Ruth, que Ruth também não é da linhagem de Abraão, é de outra linhagem, dos Moabitas. Vamos saber quem são os Moabitas. Você sabe quem são os Moabitas? A Isane sabe, eu já ensinei para essa aqui. Muito bem. Mulher cananita, filho de Suá, e se casou com ela, teve relações com ela, e engravidou. Deu à luz um filho e chamou O primeiro filho de Judá chama-se Ele era o responsável da sucessão. Ok? Ela engravidou novamente, deu à luz um filho, Onã. Primeiro veio depois veio Onã, filho de Judá. Quando estava morando em Quisté, ela deu à luz o terceiro filho. O terceiro filho chama Selá. Então, de Judá veio Onã e Selá. Observe. No devido tempo, Judá arranjou um casamento a filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor te tirou a vida. Deus matou ok? Deus é violento? Por que ele fez isso? Ele era perverso aos olhos do Senhor. O texto sagrado diz. Por que Deus tirou a vida de Porque ele era perverso aos olhos do Senhor. O texto deixa isso claro. Então Judá disse a Onã, irmão de cases com Tamar, que era sua cunhada. Cases com Tamar, a sua cunhada, para perpetuar a espécie de que Deus matou. Cases com Tamar, que é exigido para uma viúva do irmão. Já era lei, já. Antes, olha só que
tinha Levítico, nós somos em Gênesis. Não tinha Levítico, não tinha lei aqui não, tá? Tá longe de lei aqui. Era costume. Você deve gerar um herdeiro de seu irmão. Verso 9. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho, que não seria herdeiro dele. É exatamente o primeiro ente querido de novo aqui agora. Vou voltar. É muito bom, viu, gente? Eu pedi. Primeiro nome aqui da sucessão aqui, o texto não fala quem é o primeiro nome. Boaz é o segundo nome. Tá muito bem. Então, Onã, o que ele fez? Ele não queria ter filho com ela, com Tamar, porque a descendência, as propriedades ia ser do menino, do irmão. Olha o que ele estava fazendo. Certo? Por isso, toda vez que Onã tinha relações sexuais com a mulher de seu irmão, derramava o sangue no chão. Que? Não tinha preservativo naquela época. Não tinha anticoncepcional. Não tinha pílula do dia seguinte. Fazia isso. Observe apenas sobre isso. Porém, Onã não estava disposto a ter filho, a não ser herdeiro, seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sangue no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho, pertencesse ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade essa atitude. O Senhor viu isso com maus olhos, e por isso também tirou a vida de Onã. E agora? Morreu Onã e Tamar. Ficou ainda viúva sem filho. E o outro menino era criancinha. E agora? Irmão, está vendo aí pecado aí? Vocês viram pecado aí? Sim, pecado. Olha só, terrível. Esse é tanto pecado que a palavra de Deus fala: toda alma que pecar, essa aqui está se cumprindo isso. Morreu um, depois morreu o outro irmão, agora observe. Então Judá disse a nora de Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva lá. Tamar, volte lá para sua casa, para Canaã, porque ela é cananita. Volta para lá e espere. Quando meu filho mais novo tiver idade, Selá não tinha idade suficiente para casar. Aí abre um parênteses aqui que o próprio autor coloca. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também fosse morto, como seus dois irmãos. Judá tinha medo de Selá ser morto. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Agora Judá também é viúvo. Só tinha Selá de filho e ele é viúvo. Olha só como é que os homens tentam tecer o rumo da história, mas é Deus que comanda. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adonita, subiram a Tima para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tima para tosquiar ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência tinha sido tomada. Ou seja, Judá não providenciou o casamento com ela. Isso mostra que Selá era muito jovem e Tamar já estava de idade mais avançada. Ok? Judá não providenciou nada. Observe. Por isso, trocou suas roupas de viúva. Tamar tirou a roupa de viúva e disfarçou com um véu. E depois de sentar-se junto à estrada da vila de Enaim, ao caminho de Tima. Judá olhou aquela mulher ali e fez o que com ela? Para ele era uma prostituta. Era uma prostituta. Ele não sabia quem era. Muito bem. Eu vou avançando lá na frente.
ele tinha tentado negociar o valor da prostituição com a prostituta que não deu nome. O texto está falando que foi. E foi através disso que Tamar se manteve viva. Vou adiantar o texto aqui. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora, Tamar, se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: traga-na para fora e queima-na. Bota fogo nela. Ela não respeitou meu filho. Ela tinha que esperar, cumprida 1000 vezes. Quando estava tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro, a Judá: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção de quem são esse selo, esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu na hora e disse: é mais justa do que eu. Tamar é mais justa do que eu que sou prostituta. O pecado está sobre mim, não sobre ela. Ele explica: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que era gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês botou a mão para fora. Aí colocou, a parteira segurou a mão e amarrou uma fita vermelha. O que o menino fez? O molequinho guardou a mão para dentro. Escondeu a mão, estava brincando. A parteira segurou a mão do bebê, arrumou um fio vermelho no pulso e anunciou: esse saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão. E seu irmão saiu. Aqui está saindo quem? Nós vamos contar a história dele daqui a pouco, de Pérez. Pérez foi o herdeiro. Então o parteiro disse: como você conseguiu sair primeiro? Mas que é isso? O menino botou a mão para fora, eu amarrei a pulseirinha vermelha dele, ele escondeu o braço e o outro saiu. Como pode isso? A parteira ficou indagando. Por isso recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu, recebeu o nome de Zerá. Ok? Que maravilha, né, irmãos? Que bonito, né, a história, né? No meio dessas tramas aqui, ó, pecaminosas, terríveis aos nossos olhos, terrível à sociedade, de Pérez saiu a descendência de Jesus, do Rei dos Reis. Está entendendo? Isso prova, irmãos, que todos nós estamos em pecado. Não tem um melhor que o outro. Porque é de Judá que vem a descendência dos reis, são melhores que nós. Não. Até na linha dos reis tem gente misturada. Tem gente que não temia Deus. Aqueles que eram escolhidos também pecaram. Um cananeu. E outra, Raabe, está na família de Jesus, a prostituta lá de Jericó. Deus, irmãos, tira essa visão de fazer acepção de pessoas lá no Novo Testamento. Você lembra? Que Deus teve que providenciar 3 visões para Pedro, para tirar essa concepção da cabeça de um judeu, de gente que é melhor que as outras. Você lembra? Centurião Cornélio, orando a Deus, as orações foram atendidas, o anjo falou: suas orações foram atendidas. Agora eu vou te mandar para a casa de Simão, o curtidor, e você vai ouvir Simão Pedro falar sobre o que você deve ouvir. O evangelho foi pregado pelo anjo. Foi pregado, sabe quem? Quem fazia acepção de pessoas. Quem? Pedro. Senhor, você está botando essas coisas imundas para mim? E para me comer isso? Pedro, mata e come. Eu não, eu sou judeu, não como isso não. Pedro, tudo que eu coloco diante de você, eu mesmo santifiquei. Mata e come. Eu sou judeu. Que isso, pai? Não pode excluir na minha boca não. Eu sou um mauzão. Pedro, mata e come. 3 vezes. Para depois que ele foi entender que a salvação também vem para os gentios.
para nós. A salvação não é exclusiva só para o povo judeu, para os israelenses, para nós também. Amém? Que bonita história, irmãos. Eu fico maravilhado com essa história, irmãos. Muito bem, irmãos. Então, vamos entender aí. Bota para o slide, por favor. O que é a lei do levirato? Que nada mais é que o cunhado tinha a responsabilidade de manter a sucessão. Respondia a irmã lá, a irmã perguntou: se não tiver cunhado? Respondia a irmã: se não tiver cunhado, como é que faz? Agora vamos voltar para o texto. Se não tiver cunhado, Boaz fala aqui. Ruth não tinha um cunhado para contar. Aí Noemi, olha, fala assim: olha, Boaz é o parente mais próximo nosso. Mas aí Boaz foi muito honesto. Muitas das vezes a pessoa até, que nem nós mesmos, tem uma coisa dessa, a gente refaz. Mas na Bíblia já diz que era para não misturar a família, né? As famílias continuar, né? Sim. E continuar sem, né? Sem mistura. Mas o cara com outro e misturar uma raça com outra. Mas essa concepção foi, lá na frente, foi quebrada. Realmente, Deus mandou lá atrás não ter mistura. Por quê? Deus separou Israel para a nação santa, para ter um culto santo. As outras nações tinham culto pagão. Deus não queria misturar para evitar o quê? Idolatria no meio do povo. O que mais arrebentou com Israel? O que levou Israel para o exílio assírio? Idolatria, teimosia. O que levou Israel depois para o exílio babilônico, 100 anos depois? Idolatria. Então Deus estava protegendo o povo para não misturar com a idolatria. Gente, quem foi o homem mais sábio na história? Salomão. O que arrebentou com ele? Salomão faz mulherada. A mulherada, que essa mulherada trouxe o quê? Seus deuses. E Deus tinha orientado ele para não casar, né? Tá vendo? É o que a mistura, o problema dessa mistura é os deuses que queria. Deus não permite ter concorrente. Porque eles são um Deus, um Deus dos deuses. O resto é mentira. Não há outro Deus senão Yahvé. Por isso, a exclusividade. Não há outro Deus. Muito bem, vamos voltar para o texto aqui, irmãos. Observe comigo. O que está implícito é que Boaz compreendeu a atitude admirável de Ruth com o propósito de casamento honrosa e nada ilícita. Para se tornar marido de Ruth, era uma das funções do papel resgatador. Aquele negócio de descobrir pé de homem de madrugada, aos nossos olhos, pô, essa moça aí, ninguém está vendo. Mas, irmãos, atenção em mim, só papai vai falar aqui agora. Mas, aos nossos olhos, a atitude dela aqui foi estranha, né? Mas tem algo implícito. Ela fazer isso, ela exatamente fez o quê? Ela estava honrando Boaz e falando com ele assim: eu quero me casar com você, que é necessário a descendência de Noemi continuar. A descendência de Noemi tem que continuar, porque o seu marido já é morto, Elimeleque. E ela obedeceu, né? Obedeceu. Exato. E observe que no texto, vê Boaz preocupado com a reputação dela. Só olha, ninguém pode te ver aqui. Você tem que ir embora antes do sol raiar. Chispa, pega as suas trouxinhas e vai. Não houve nada ilícito, houve um louvor de Boaz. Boaz fala com ele assim: olha, não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que te pediu, pois a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Ela tinha um bom testemunho da cidade toda. Está entendendo? Não foi, Boaz não foi um espertalhão aqui. Vou tirar uma oportunidade aqui. Olha só, tá dando mole, de madrugada, já tomei banho. Não, ele disse: você é uma mulher virtuosa e
de fato, o verso 12 fala, de fato, eu sou o seu resgatador. Eu sou o parente mais próximo. Eu tenho que cumprir o levirado. Porém, eu conheço o que é mais próximo ainda. Ele foi honesto aqui. Ou seja, ele foi muito homem. Ele foi homem demais. Lá em Minas ele falava assim, esse ali foi cabra macho. Foi atitude de homem. Foi homem. Por quê? Ela nem sabia que tinha outros mais próximos. Ele que contou para ela. Existe um mais próximo. Eu vou falar para ele que você tem que dar continuidade, que Noemi tem as terras de Elimelec para vender, e ele vai ser responsável. Se ele quiser casar com você, assim seja feito. Se não, eu vou casar. E aí, irmãos, vamos avançar aí. Aí, ó, a ela aqui, ó, a Ruth descobriu o pezinho dele, ó. Olha o suco que você tomou. Não pode, mulher. O que você está fazendo aqui, mulher? Não pode, isso é feio para nós. Mas naqueles dias ali, essa foi a estratégia dessa propósito, na verdade. Exatamente. Quem vê esse texto fora de um contexto, vai ver muita coisa errada aqui. De fato, não era muito certo. Mas foi a maneira que ela conseguiu mostrar que era a parente mais próxima. E a fala dela fala assim, jogue sua capa sobre mim. Ela assim, eu quero ser sua esposa, case comigo. Aquela época lá as mulheres também estavam pedindo casamento, viu, irmão? Nossa. Você estava bravo lá naquela época, igual o dia de hoje, as mulheres de hoje estão pedindo um casamento. Mas ela foi pedir para poder cuidar da sogra. Exatamente. Aí tinha um propósito maior aqui, irmãos. Ela não queria benefício próprio. Inclusive o próprio Boaz, ele fala assim, ó, eu estou te admirando você. Você não procurou alguém da sua idade para casar, um jovem, ou que seja rico. Você procurou eu. Quem? Eu sou mais idoso. E eu vou casar com você. Se o outro que é mais próximo, o outro resgatador, não te resgatar. Ok? Aí nasce uma proposta. Esse homem levanta cedo, irmãos, preocupado em resolver esse problema. Era homem mesmo, não, vou resolver isso. Não é que cara vai deixar para depois, não, eu vou resolver. E se é um problema, é um problema de família. Essa herança aqui, de Elimelec, tem que ficar na família, não pode ir para outros. Eu vou resolver isso. Então ele foi. Recordando, Ruth se coloca numa situação comprometedora, vulnerável. Nós acabamos de ler agora. O final do encontro com Boaz acontece com ele meia-noite. Isso poderia comprometer a honra dela. Boaz revela uma postura inquestionável, porque se sente honrado com sua proposta. Verso 9. Ruth poderia buscar alguém mais novo e não fez. Informa que há outro resgatador que o antecede. Isso foi papel de um homem, gente honesta. Boaz foi muito honesto, foi muito coerente com isso. Boaz não assume quaisquer compromisso sem antes consultar o resgatador do seu direito. Isso mostra que Boaz era um homem de honestidade, era um cara honesto. Vocês percebem, irmãos, que o rumo da história de Noemi, mesmo ser difícil, e ela ter nome de uma pessoa que foi amarga, Mara, pessoa amarga, Deus conduziu ao encontro desse homem aqui, Boaz. Olha que coisa maravilhosa. Deus providencia o resgatador daquela família. Muito bem. Observe comigo aí, o próximo slide aí. Ele apresentou integralmente ao assunto, ao parente mais próximo de Elimelec, seu direito e privilégio de comprar, que é redimir, o terreno que havia pertencido ao falecido, mas teria que casar com Ruth. Aqui, irmão, o rumo da prosa muda. Ele conta a história que Noemi estava viúva, Elimelec tinha deixado posse,
O resgatador de direito ficou muito interessado. Com o quê? Com o quê? Com a posse. Não com a viúva. E nem com o que a viúva carregava. Estava nem aí. E isso aí mostra o caráter desse homem. Que ele está preocupado com a família. Está preocupado com o Ruth e a sogra. A você. A busca por redenção é um tema que sintetiza o texto das Escrituras. Ruth temos o esforço da uma jovem viúva para exercer seu direito, mas, sobretudo, para dar novo significado à sua vida. Ela luta, persiste e avança para alcançar sua redenção. Do outro lado, temos Boaz, que, da mesma medida, não mede esforço e mecanismo para servir como redentor ou remidor. Nós temos aqui uma pessoa que busca por remissão, e nós vemos aqui uma pessoa que redime. Aí você lembra de quem? Uma pessoa que busca o redentor, aquele que vai redimir, e nós temos o próprio remidor, o redentor, que vai comprar. Você lembra de quem? Eu lembro de mim. Eu lembro de mim. Eu era a Noemi, eu era a Ruth, que precisava ser comprado, ser resgatado de um redentor. Esse é o tema central aqui, de redenção. Você não viu nada, eu não sei. Está me atrapalhando de falar. Muito bem. Avança um ponto aí, Isaac. A narrativa da redenção de Ruth e, consequentemente, de sua família apresenta aspectos importantes. A disposição de Boaz. Boaz agora conta a história todinha para o parente próximo. Como é que chama o parente próximo? Você sabe? Quem sabe? Não tem nome, gente. Ninguém sabe. Esse nome não quiser me dar crédito, ele nem botaram o nome na Bíblia. Não sabemos o nome dele. Mas ele existiu. Boaz foi à porta da cidade, sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador ou remidor, que havia mencionado. Mencionado para quem? Para Ruth. Boaz chamou: venha cá, sente-se, amigo, quero conversar com você. O homem foi e sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade. Você lembrou de um texto que eu lembro agora há pouco? Qual texto foi? A lei do virado. Que quando acontece essa lei, a aplicação da lei, você não pode fazer sozinho, não. Você tem que ir para a cidade, na praça pública, chamar os líderes, ok? Daquele clã, chamá-los ali, ó, diante de vocês aqui nós vamos ter essa conversa. Observe. O homem foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 autoridades das cidades e pediu para sentar com eles. Verso 3. Em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ele enfatiza: Noemi, ela é sua parente próxima, ela estava em Moabe, estava longe da nossa terra, mas ela volta. Está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que deveria ficar com você a esse respeito, para que você resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre na presença das autoridades do povo. Você, parente próximo de Noemi, quer comprar a propriedade? Você tem que fazer isso diante do povo aqui, ó, dos anciões da cidade, das autoridades. Quer fazer? As testemunhas estão aqui. Olha só o que o verso seguinte fala. Observe comigo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Verso 5. É claro que ao comprar a propriedade de Noemi,
você também deve casar com Ruth, a viúva moabita. Que? Eu? Comprar problema? Comprar propriedade, não comprar problema não. Comprar uma viúva? Moabita ainda? Claro que eu não quero isso. Eu não. Então esse parente próximo aqui, ele queria o quê? A propriedade. Não queria ser o resgatador. Queria resgatar só os bens. Não queria resgatar de fato a família. Resgatar com Ruth a moabita. Deste modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenha a herança na família dele. Olha. E assim, aí o que esse homem disse? Se é assim, não posso resgatá-lo. Respondeu o parente resgatador: isso poria risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Ou seja, eu sou o parente resgatador de direito, mas você também é o segundo da minha sucessão. Faça você. Eu não vou botar minhas propriedades na mão de gente que eu conheço. Não, faça você. Assuma você esse problema. E assim ele fez. Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa. A chinela havaiana voando aqui. De novo. Vai a havaiana para um lado, vai a havaiana para o outro. Tirava a sandália e entregava a outra pessoa, para validar publicamente a transação. Verso 8. Assim o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. O que esse parente fez? Ele arrancou sua chinela havaiana e virou para o Boaz e falou: ó, toma, diante de todo mundo aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, estou entregando minha chinela havaiana aqui para ele, ó. O problema aqui é dele agora, ó. Estou tirando, estou ficando descalço. Você, a família descalçada. É uma forma de dar um testemunho, de deixar ali, né? Ele tinha disparado, não. Mas Ele não tinha é disparado lá e estava fora. Não tinha tinha cartório nessa época? Tinha registro de imóveis? Hoje em dia nem a palavra vale. Não, isso não é não. Você pode mostrar lá que é sua propriedade e onde também. Imagina seu pai. Se deixar lá um tempo parar lá sua terra lá, alguém acha que tem direito, vai lá e toma ela. Então Boaz, verso 9, disse às autoridades. Agora Boaz toma a palavra e fala: disse às autoridades na cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimelec, Quilion e Malom. Malom que era o esposo de Ruth. E junto com a propriedade tomei esposa Ruth, a viúva do moabita Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herdeiro. E é a propriedade da família aqui na cidade tal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. A autoridade viu a operação ser feita, a lei do levirato está prevalecendo, está valendo, e está da maneira transparente, que todos estão vendo, testemunha. Tá? Certa vez eu ouvi alguém falar assim, que nós temos que testemunhar, pregar o evangelho, você não precisa falar nada, é só testemunhar. Irmãos, testemunhar não é ficar com a boca calada, não. O testemunha, ele abre a boca e fala. Se algum juiz chamar a testemunha, entre o juiz, entre a testemunha, quem você é? Testemunha. Tá, mas não me fala aí, o que você viu? Testemunha de quê? Dar testemunho, irmãos, é falar daquilo que você viu, é falar o que aconteceu, é propagar testemunho. Por que tinha que fazer diante de testemunhas? Porque caso haja alguma incoerência do primeiro resgatador, tem gente que confirma
história. Por isso que é feito diante da comunidade. Testemunho. Por isso o crente tem que testemunhar lá fora. Testemunhar lá fora é só andar com a Bíblia no braço, né? Pentear o cabelo bem penteado, terno gravado. Isso é testemunho? Não, isso não vale nada. Se você entregar o evangelho e falar de Jesus, não vale nada. Testemunha, tanto aqui quanto lá. Até? E era para ficar calado? Fazer libras, né? Falar libras. Todo mundo calado. Não, para anunciar. Oi, vocês querem tomar uma aguinha? Que hoje não vamos passar direto, tá? 10h30, pode. Quem quiser tomar água, fica à vontade. Quer cantar um hino? Para dizer meu verbo? Quer? Vamos cantar um hino? Que eu vou dar uma parada aqui. Nós vamos continuar aqui nesse ponto para a gente poder encerrar, tá? Então vamos ter a mensagem hoje, mas vamos encerrar o trimestre hoje. O Alex. Oi, irmão. É estranho que hoje em dia, se parente casar com outro, se torna tipo uma maldição, né? Porque o filho vem aleijado, né? Hoje em dia é errado, né? Sim. E a Ruth é Moabita. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Quem são os Moabitas? São exatamente frutos de casamento incestuoso. São exatamente isso. Foi bom a gente comentar isso aí. Vamos chegar daqui a pouco nesse ponto aí. Tá bom. Enquanto isso, 135. Para disso seu verbo. Deu para todo mundo beber água, para todo mundo beber água. Irmãos, a nova revista já chegou, tá, irmãos? E eu gostaria muito, irmãos, que os irmãos estudassem as lições. Nós vamos começar a estudar a igreja de Corinto, tá? Já estudamos já ano passado, vamos novamente estudar Corinto, tem muitas lições de aprender ali. Estude a revista, tá? E o irmão que quiser, contribua para pagar as revistas, não são gratuitas, tá bom? Caso a gente não consiga, a gente tem que, a igreja arca por elas, tá? Eu vejo muita revista sobrando ali, não sei se a gente está pedindo
muito. Eu acho que o pessoal não está querendo pegar revista. Como gostaria, irmãos, que os irmãos enchessem o templo para aprender da palavra de Deus? Um povo enganado porque muitas vezes não conhece o Deus que professa. Nós temos que entender essas histórias. Alguém amanhã vai te perguntar o que você é crente, você sabe responder por quê. Conhecer a palavra de Deus. E é na escola que se aprende. Né? Já viu a historinha do professor Raimundo? Não tem uma musiquinha lá? É na escola que você aprende a viver. Ah, é verdade, é na escola que você aprende a viver em Cristo. Escola dominical, você aprende a viver em Cristo. Muito bem, vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Antes de caminhar para o final. Bota lá o nosso amigo Isaac. A disposição de Boaz. Boaz foi lá, resolveu a situação diante da cidade toda, ok? Muito bem. Olha comigo lá, no verso 11 do capítulo 4. A bênção proferida pelas testemunhas mencionando Raquel e Lia. Observe. 4, no verso 11, tem uma bênção proferida sobre eles. As autoridades da cidade, todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas que o Senhor Yahvé faça a essa mulher que chega à tua família o que ele fez a Raquel e Lia, as quais descendeu toda a nação de Israel. Isso aqui é uma bênção. Era comumente feita para um casal que ia casar, no dia do seu matrimônio, tá? Declarando bênção, como Deus abençoou Raquel e Lia. Que você seja próspero em Efratas e famoso em Belém. Verso 12: que o Senhor lhe dê essa jovem uma descendência numerosa, como de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar, de Judá. Lembrou a historinha de Tamar? Eu mencionei nem. Está tudo conectado. Okay? A bênção exatamente citou. Gente, é fora da curva. A bênção que colocou sobre Boaz e Ruth cita Tamar. Tamar, que usou de maneiras escuras ali para engravidar, mas também o próprio Judá diz: eu sou culpado disso. Eu sou mais culpado que ela. E dessa união aí, nasce quem? Pérez, que está na genealogia de Jesus, que descende os reis. Tem gente que fala que Deus quer que se quiser, é um ditado torto, mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê como pode esses homens fizeram essa sabotagem toda, que Deus ainda abençoou esse povo. Irmãos, não queira entender a mente de Deus, senão a gente fica doido. Não dá. Pessoas têm que mudar jeitinho, mas Deus tem. Deus, os seus propósitos, Ele cumpre eles. Muito bem. Bote para o slide, por favor. Isaac. A menção a Pérez, filho de Tamar, acabamos de ler agora. E a volta de Noemi ao centro da história. A Noemi estava esquecida, agora a Noemi volta. Ela volta agora não como Mara. Vocês lembram que ela no primeiro capítulo era Mara? Não, agora ela é abençoada, ela não é mais amarga. Não é isso? Capítulo 1? Que tristeza! Perdeu o marido, perdeu 2 filhos, agora está com as 2 noras. Uma nora quis ficar, a outra quis honrá-la, mas ela volta para a cidade e fala assim: não me chamam de Noemi, me chamam de Mara. Eu saí daqui cheia, estou voltando vazia. Saí rica, estou voltando pobre. Saí gloriosa, estou voltando desgraçada. Mas o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Exatamente. Ela atribuiu isso por quê?
nós temos que olhar essa afirmação, irmão, dentro do contexto. Como é que estava Israel naqueles dias? Sem juízes. Como é que andava o povo? Essa pergunta aí, como é que andava o povo? Se os irmãos volta suas folhas aí, 3 folhas para trás aí. Você viu, você encontrou Juízes 21, no verso 25. Leia para mim, quem achou? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Meu Deus. O povo fazia. Fazia tudo que queria. Irmão, aí Deus manda o quê? Manda castigo. Apostasia é consequência de castigo logo depois. Não tem jeito. O povo fazia o que queria. E aí, Deus manda o quê? Manda fome, manda miséria. É assim o cenário que Noemi encontrou. Por isso que sabe que hoje estão fazendo o que quer, né? Porque hoje. A hora da paga vai chegar. É isso. Querem também, né? Então, estão fazendo o que querem. Tirando o dia de hoje, uma igreja sem pastor, acontece isso. Também. Todo mundo quer tomar frente, todo mundo quer fazer isso e aquilo. Não pode não. E uma igreja sem pastor, ela pode até ter um pastor. Porque pode acontecer de um pastor fantoche. É só nós olharmos a era da tetrarquia de Herodes. Aqueles reis ali, se titular reis de Israel, mas não era rei de Israel. Era reis sob comando do Império Romano. Era rei fantoche. Quem mandava era o Império. Então, muitas vezes, tem igrejas que tem rei fantoche, tem pastor fantoche, que tem medo de falar a verdade. Aí, eu vou perder o emprego, né? Eu vou ofender o irmãozinho que é mais dizimista que o outro. Aí, vira o quê? Vira fantoche. Irmãos, isso é um perigo, irmãos, isso é uma coisa verdadeira. Igrejas, Deus coloca o seu anjo para pregar a palavra e não para fazer agradar bode. Não. Deus coloca anjo nas suas igrejas. A igreja pertence a quem? É de Jesus. Jesus que morreu por ela. Esse povo é de Jesus, não é de homem. Então, quando as pessoas entendem muito mal isso aí. Deus não permite que fique também, se não estiver fazendo o que você Exatamente. Outra coisa. Irmão, o próximo livro qual é o próximo livro que antecede Ruth? Olha aí sua Bíblia. Samuel. Samuel vai tratar de um reinado. Qual é o reinado? sabe. O povo tinha rei? Tinha rei, e aí? Deus permitiu ter rei? Permitiu. Mas quem era o homem segundo o coração de Deus? Então, às vezes a igreja tem pastor, tem gente que quer ser e não é para ser. Eu quero ser pastor, para ter cargo, para ter nome. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter status. Mas será que Deus quer? Essa é a questão. Será que é da vontade de Deus ou da minha vontade? Tem que pensar isso. Tem muitos ministérios que afundam porque o cara assim, se rebeliou, não vou montar minha igreja. Abriu uma portinha lá, faz uma igreja, era rebelde lá na igreja dele, fez, em vez de fazer discípulos, fez proselitismo, racha uma igreja, já vi vários isso acontecer, racha a igreja, e aí acontece o quê? Proselitismo. E é uma igreja doente. Tem de tudo, lá tem juventude, festa, gincana, tem até palavra, tem música, tem de tudo. Só não tem Cristo. Tem ele. O dono da igreja não está lá. Mas tem terceirizado. Muito boa observação, meu irmão. Muito bem, voltando a Noemi. Noemi volta agora felizona, né? Por quê? Observe
Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e deu à luz um filho. Então mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, porque proveu um resgatador para a sua família. Este menino será famoso em Israel, e ele restaure seu vigor. Cuide de você em sua velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você que 7 filhos. Olha que Ruth foi melhor que 7 filhos. Olha que nora. Que nora, hein? Gente, pensa numa nora boa, era a Ruth. Sonho toda mãe aí tem uma nora igual a Ruth. Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. Noemi teve outra vez um filho. E lhe disseram o nome dele vai se chamar Obed. Obed, quem é Obed? Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi, o grande rei Davi. Essa é a linhagem desse povo bonito aí. Muito bem, avança no ponto aí. Slide. Vamos saber aqui por que quando Boaz enfatiza a linhagem de Noemi, de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era de qual nacionalidade? Moabita. E quem eram os moabitas? Vamos descobrir? Vamos descobrir agora. Vamos lá, abre Gênesis 19 aí. Quem são esse povo? Esse povo aí, a irmã levantou uma situação ali agora, e é uma situação verdadeira. O pessoal fica misturando, casando primo aí, não é muito legal não, hein? Olha o que aconteceu aqui, capítulo 19, Gênesis 19, os moços conhecem essa história. Levou comigo. Olha, de onde veio esse povo? Verso 30, 19, verso 30. Eu não vou ler todo o texto, não. Nós andamos aqui muito rápido. Verso 36, eu vou ler aqui, verso 36. Como resultado, as 2 filhas de Ló, vocês lembram de Ló? Ló era parente de quem? Abraão. Concorda, irmãos? Vocês também? É mesmo? Ló e Abraão? Sobrinho? Onde Ló estava morando? Sodoma. Muito bem. O que aconteceu com Sodoma? Virou poeira, né? Muito bem. O que aconteceu com a família de Ló? Saiu puxando. Filha, esposa. A esposa fez o quê? Ih, esqueci meu relógio lá. Vou buscar meu relógio. Virou um saco de sal para churrasco. Não é isso? Observe bem. Olha o que essas meninas criaram no meio, irmão. Por isso eu falo, cuidado com qualquer coisa que a sociedade ensina, porque entra. Essas meninas fizeram algo que para elas era normal, elas viam isso na sociedade. Sodoma e Gomorra. São 2 cidades. E cidades vizinhas também. Praticava um incesto. O que é incesto? O que é incesto? Ter relações sexuais na própria família. O que elas fizeram? Vamos lá. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Que? Elas ficaram com medo de não ter descendência do pai, fizeram sexo com o pai. No versículo 31 elas falam: a primogênita fala, nosso pai é velho e não há varão na terra. E entre nós, segundo o costume de toda a terra. Por isso elas decidem fazer isso. Tá vendo? Por quê? Olha onde que elas moravam. No lugar que isso era normal. Devassidão. Normal. Observe.
Percebe? Como resultado, verso 17. Quando a filha mais velha deu à luz, o menino chamou de Moabe. Então, os moabitas são primos de Israel. Aqui, a nação aqui. Chamou de Moabe. Moabe foi o pai dos moabitas. E se tornou um antepassado que até hoje se chama de moabitas. Aí o verso 39, quando a filha mais nova deu à luz, chamou de Ben-Ammi, que se tornou antepassado conhecido até hoje como Amonitas. Dois povos, os Moabitas e Amonitas. São dois povos nascidos, parentes de Israel, primos de Israel, de uma relação incestuosa. E, por consequência disso, irmãos, esse povo não era olhado com bons olhos. Os homens não poderiam entrar na congregação. Não poderiam. Durante 10 gerações. Diferentemente das mulheres. Que as mulheres podiam entrar. Por quê? Porque tem uma lei que, lá em Israel, que uma escrava, independente de sua nação, ela pode ser esposa. Ok? E por isso que Ruth se tornou esposa. E elas fizeram isso contra a vontade do pai, né? Porque embebedava ele, né? Sim. Isso. Por isso que ela vivia está tudo certo, tá vendo? Não se embriagueis com vinho, embriagueis com o Espírito Santo. É mais saudável. Embriagueis com o Espírito Santo, para evitar pecado. Volta o slide. Irmãos, por que nós estamos mencionando a nacionalidade dela? Para enfatizar aquilo que está lá em Colossenses 3, verso 11, eu vou falar. Para os irmãos não precisam nem abrir. Paulo falando para a igreja de Colosso, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, porque Cristo é tudo em todos. Olha a linhagem de Jesus. Tem prostituta, tem adúltero, rei adúltero. Não. É Deus mostrando que a graça dele não é exclusivista. Abrange a todo mundo. Que é hebreu, que é livre, grego, que é todos. Que quem crê em Cristo, Cristo agora passa a habitar nele. Cristo é tudo em todos. Essa é a ênfase. Por isso que nosso resgatador é o próprio Jesus. Avança no ponto aí. Qual carta que você falou aí? De 10? Colossenses 3, verso 11. No contexto de Colossenses, a igreja de Colosso é uma igreja gentílica, né? Uma igreja gentílica. E a ênfase é Jesus veio só para os judeus? Não. Jesus veio para todo mundo, independente da sua nacionalidade, da sua origem. Jesus faz em todos, basta crer somente, tá? Essa conexão com a Bíblia enfatiza que, embora a linhagem de Davi e do Messias fosse formada apenas de hebreus, pelo lado paterno, ela inclui mulheres e tias: Tamar, Raabe, que era cananeia, Ruth, a moabita, Naamá, mãe de Roboão, a amonita. Você lembra do Amoneus que falamos aqui agora? Da outra irmã, da outra filha de Ló? Aqui, ó, Amonitas. O Messias realmente veio de extensa gama de nacionalidades pela sua linhagem materna. Ok? Pela sua linhagem materna, veio de várias nações. Nós temos que glorificar Deus por isso. A pessoa, se Jesus vier só para o povo de Israel, nós só perdemos nosso tempo aqui. A não ser que algum israelense aqui, quem é da tribo de Dan? Levanta a mão. Levita. Não tem. Não está aqui não. Muito bom. Já joga lá na conclusão de uma vez, né? Isso exatamente. Em Jesus, irmãos, que está em todos, em Jesus
Jesus, que é o nosso resgatador, assim como Boaz foi resgatador de Ruth, consequentemente, deu um filho para Noemi, um neto, e esse neto se tornou resgatador dela, assim em Jesus fomos resgatados, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Colossenses 1, verso 13. Deus nos transportou, nós éramos de um reino terrível, tirou-nos de lá, nos resgatou. Qual o preço que ele pagou? Preço de sangue. Ok? Preço de sangue, nos comprou com bom preço. Em Jesus não desanimamos, prosseguimos. Nós olhamos aqui o tema da lição, que é força para prosseguir. Noé podia desanimar? Podia. Ruth podia ter ficado na sua cidade, casado com mais jovem? Podia. Mas elas continuaram, elas prosseguiram, tiveram fé em quem? Yahvé, no seu Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ok? Em Jesus não desanimamos, prosseguimos. Porque lá em Hebreus 10, 38 e 39, mas o justo verá da... E se recuar, a minha alma não se tem prazer nele. Não, porém, nós somos daqueles que retiram a atenção, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós temos que ter o espírito de Noemi, o espírito de Ruth, e não desanimar. Tem uma situação terrível que agora eu vou andar para trás. O que o autor de Hebreus fala? O justo vive pelo quê? Abacuque fala. Uma menina que trabalhava comigo, que eu falava às vezes algumas coisas com ela, que às vezes eu até queria mudar. Eu falei com Deus, eu passei por algumas lutas no meu trabalho, eu pedi a Deus assim, Senhor, não abre essa porta para mim, para outro lugar. E Deus falou que aqui que eu não queria era ali. Então, eu senti, aí Deus foi me mandando um monte de coisa para mim ver que era ali que eu tinha que ficar. Eu falava até o nome do lugar que Deus me mandasse, né? Ele me mostrou ali e me levou para lá. Ele chegou a me levar lá e falou assim: é realmente lá que eu tenho que ficar. Quer dizer, a gente tem que agir com obediência e ela não entendia. Eu falava, mas Deus está mandando eu fazer assim, Deus está me colocando aqui. Ela, mas aí eu falei assim: não, é Deus que eu estou lá, a gente tem que ouvir uma obediência. Não adianta nada, Deus está mandando, a gente tem que ficar ali. Exatamente. É assim mesmo. Mesmo que não doa na gente, a gente não tenta, mas se Deus está falando, e eu entendendo, não entendendo, a gente tem que obedecer. Irmãos, é interessante, a fé, ela tem que ser movida pela certeza que tem um Deus que cuida. Mas é a diversidade. Vocês lembram do canto de Abacuque? Ainda que não haja fruto. Eu não estou vendo seu milagre, Deus. Cadê? Mas permanece firme. É o canto de Abacuque. Porque, irmãos, eu costumo ter fé com um bolso cheio de dinheiro. É fácil, eu tenho fé em Deus com um bolso cheio de dinheiro. Agora, vive a fé aqui de Ruth, de Noemi, que só viu desgraça, uma morte atrás da outra, miséria. Chegou na sua cidade envergonhada, assim, com a mão vazia. O povo, essa é a Noemi? A Noemi chegou aí? Que? Chegou aí, mão vazia. Não me chama de Noemi, me chama agora de Mara. Cuidado com os filhos aí que vocês não botam o nome, hein? Para finalizar, avança com o último aí para nós aí. O que nós aprendemos aqui? Ruth entra na história. Genealogia de Jesus, olha que honra. A Ruth, uma Moabita, entra na genealogia de Jesus. Como era a Ruth? Modesta e ousada. Agora vamos dividir só as mulheres aqui. Viu? Atente-se, vou falar aqui com vocês, meninas. Preste atenção. Ruth foi chamada de quê? Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, foi chamada. Mostra-se você virtuosa. O povo todo testemunha que você é virtuosa. Ela era trabalhadora, ela ia lá para a cega, né? Ia lá para a colheita, ia ficar fazendo o que lá? Batendo papo, fofocando? Não, trabalhava. Ia trabalhar. Trabalhadora, fez boas escolhas. Boas escolhas ela fez.
honrou a sua sogra, foi obediente no mandado ali da sua sogra, fez duas escolhas. Foi corajosa, foi acompanhar uma idosa, uma terra que não era dela, não sabia qual o futuro dela. Coragem. E amorosa de sua sogra, teve um carinho. Ela abandonou a sua terra, o seu antigo Deus, e foi seguir a sua sogra e seu novo Deus, o Deus verdadeiro e alegre. Deus verdadeiro, o único Deus. Amor à sua sogra. A sua sogra é que evangelizou para ela. Testemunho da sogra. Amém? Benção? Aí, irmãos. Exatamente, ó. Olha o louvor que Boaz fala dela. Ruth, agora, pois, filha minha, não temas. Tudo quanto disseste farei, porque toda a cidade do meu povo sabe que tu és virtuosa. Será que a cidade no qual você vive pode olhar para você e dizer, essa é uma mulher virtuosa? Reflita sobre isso. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Será que Boaz tinha lido Provérbios? Esse Provérbios aqui, Boaz achou uma mulher virtuosa. Ruth excede aos rubis. Que mulher virtuosa, que mulher digna. Vamos casar com ela. Ela não é interesseira, ela não preocupada com a sogra. Abençoar o morto, para falar. A gente fala que tem que orar, né? Para encontrar uma pessoa boa, para encontrar uma pessoa de Deus, não é? A gente fala isso, não quer namorar, quer casar, aquela coisa. Mas meu marido fala assim, mas eu dei orelha, meu mulher não. Aí você não, ele falou isso. Eu falei, que desaforo. Planos de Deus. Agora eu vou, irmãos, já que estou falando de mulher virtuosa aqui, e todas as irmãs que são virtuosas, que a gente conhece, todas as irmãs que são virtuosas, irmãs, atenção aqui, ó, as virtuosas aqui, só olha para cá agora, ó. Agora, eu falei das mulheres virtuosas em Provérbios 31:10. Porém, em Provérbios 31:29, tem uma mulher mais virtuosa ainda, que é a minha. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente, a minha esposa. Todas as filhas são virtuosas, mas a minha, que eu sou Boaz. Eu encontrei a mulher virtuosa, né? E de todas as virtuosas, é a mais excelente. Ô irmão, depois eu mereço aquele almoço? Mereço aquele almoço ou mereço? Vai querer a mulher virtuosa? Não pode não. É mais difícil. Vamos ouvir. Não pode perder a mulher virtuosa. Tá certo, tá certo. É Boaz também, ó, inteligente. Boaz, né? O João aí, né? Então, se tem a mulher virtuosa, ó. Segura, irmão. Não deixa embora, não. Amém? Irmãos, finalizando a lição, aprendemos sobre a história de Ruth. Que história bonita, né, irmãos? Como deveria ser contado mais vezes, né? Essa semana foi uma semana bem cheia, a igreja trabalhando, graças a Deus, totalmente envolvida. A gente lá de Minas acompanhando os irmãos aqui, trabalhando, o pastor lá na Europa acompanhando aí as atividades da igreja, aí, a igreja ativa trabalhando. A gente fica muito feliz por isso, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso, tá? Os irmãos estão trabalhando. A seara é grande, né? Esse dia trabalhando nela. Vamos ver de pé, irmãos. Irmãos,